sua vida está emperrada? Sabe aquela sensação de que você já fez tudo o que podia ser feito, mas que na verdade as coisas parecem que não andam? Esse é o tema que nós vamos falar hoje. Às vezes a gente tem essa sensação, né? Que a gente já dedicou todas as nossas forças, a gente dedicou todo o nosso potencial, que a gente já usou todos os nossos recursos e a gente se pergunta: por que que as coisas não acontecem para mim? Por que que eu sou diferente dos outros? Por que que a vida das pessoas andam e por que que a minha está paralisada? Essas são questões que a gente sempre nos coloca em pauta quando a gente se vê numa situação de conflito, né, diante de situações que a vida se tornou paralisada. E eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Tem uma razão, um porquê que isso acontece, né? Porque que isso realmente vem a acontecer por conta de um sentido, um propósito maior que está por trás dessa situação. Quando nós estamos em uma situação que você já tem a plena certeza que você usou todos os seus recursos e você diz: não tenho mais o que fazer, já me esgotei, já cansei, já me frustrei, já desisti. Esse é o momento que Deus escolhe para poder falar para você que você não está só e que nem tudo o que você precisa realizar na sua vida depende de você. Nós fomos ensinados pela sociedade e pelas pessoas que nós somos donos de nossa vida, nós temos o controle de tudo. E essas duas informações, ela traz um pensamento e muitas vezes um errôneo sentimento de soberania. A gente passa a pensar e acreditar que nós somos deuses. Aí é onde Deus, ele entra e nos põe à prova de trabalhar o nosso ego. Esse eu maior que a gente se superioriza dentro da gente. Por quê? Porque não tem felicidade maior do que um coração humilde, um coração transformado pelo amor, pela humildade e pela sabedoria. Porque já notou que quando você observa as pessoas que você conhece que são arrogantes, que são cheias de si, que são donos da verdade, que sabem de tudo. Porque uma coisa é você encontrar uma pessoa inteligente, uma pessoa cheia de conhecimentos e ela está compartilhando ali com você. É até importante, aproveite as suas oportunidades. Porque aí você avalia aquele conteúdo ali, aquele conhecimento para sua edificação. E são nessas oportunidades que Deus fala com a gente. Agora, lógico, se você vê que uma pessoa é depreciativa, ela é arrogante, ela fala coisas que realmente não te traz paz, não te traz alegria, não te traz os insights de transformação e mindset na tua mente, nada feito. Então, automaticamente você já recicla o que é bom e o que é ruim. Simples assim. Mas quando você encontra-se no momento que você sente aquela arrogância, aquele ego, aquele peito inflado, né? Que se sente o Deus de todas as coisas. Não, eu que faço, eu e aconteço. Muita gente confunde aquele versículo, né? Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Deus fala que você pode tudo, as pessoas só compreendem esse verso dentro das possibilidades materiais. Não, eu posso, eu consigo tudo, né? Se acha assim soberano e potente, né? A maior potência do mundo. E na verdade o intuito e o sentido daquele verso
Não é que você também não possa ter as coisas, né, materiais, mas ele fala enfativamente sobre a questão de você poder todas as coisas, ou seja, você não é incapaz de alcançar toda essa melhora e toda essa evolução que Deus quer que você tenha como um ser espiritual aqui na Terra. Quando é para conquistar ou mostrar que você é maior do que os outros, as pessoas dizem, não, eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Mas elas não olham isso daí na hora dela pecar, na hora dela errar, na hora de uma dificuldade do seu ser, do seu espírito, que ela pode dizer, não, essa aprovação está me desestruturando, está me perturbando, está me doendo, mas eu posso vencê-la, eu posso ser melhor, eu posso conseguir transmutar isso que está acontecendo comigo. Compreende? Mas por que eu estou falando isso? É que quando você pensa que você esgotou todas as suas possibilidades e que todos os seus recursos você poderia fazer, você já utilizou e não existe mais alternativa, aí Deus faz. Eu estou aqui. Entende? É porque o que é importante você compreender é que existem coisas que são para você fazer, de fato, mas tem coisas que só Deus pode fazer. E a você isso não cabe. Não pense que por você a vida ser sua, você tem o poder de realizar todas as coisas. Até porque qual é o grande segredo de muitas vezes as coisas não estarem acontecendo dentro do nosso querer, dentro da nossa normalidade? É que nem tudo que a gente sonha, nem tudo que a gente pretende, nem tudo que a gente planeja, nem tudo que a gente projeta e nem tudo que a gente começa a construir é para ser. Eu vou ler para vocês em Isaías 55, 8 e 9, que diz assim, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E o que isso quer dizer? Não é que você é uma marionete e que Deus é que decide para você o que você tem que fazer. Aí você pode perguntar, Jaque, mas e o livre-arbítrio? Ele existe e ele está aí e ele é fato. Por quê? Porque Deus ele te dá a permissão, ele diz, olha, eu tenho um plano na tua vida, mas existe o plano que o mundo te oferece que ele não te leva à felicidade. E o que eu te prometo é uma vida feliz, abundante e uma salvação que realmente o teu espírito ele precisa. Então, quando ele te dá essa possibilidade, não é que ele vai te controlar e dizer que você tem que fazer aquilo ali e você vai ter que fazer forçadamente e você vai ser feliz. Não. É porque a nossa capacidade de inteligência, né, ela é muito limitada. Por isso que ele fala aqui, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nós, já como eu às vezes até brinco, eu falo assim, né, que a gente só consegue enxergar um palmo à frente da cara. Por quê? Porque nossa visão ela é limitada. A gente não consegue enxergar toda a amplitude, toda a plenitude de Deus. É por isso que Deus, ele não revela muitas vezes todo o processo. Lembra de José? Tu já pensou se Deus tivesse falado para José que ele ia ser vendido como escravo, ele ia passar anos lá como escravo, ele ia sofrer, né? Ia ser rejeitado pela família dele, pelos irmãos dele, né? E para tudo isso acontecer, para que lá na frente ele pudesse salvar a própria família dele, ele se sentiu ali ao mal, entristecido, abandonado, né?
mal amado pela família, rejeitado. Então, assim, imagina aquela dor. Mas imagina se ele fosse explicar o processo. Ele ia dizer, não, Senhor, eu não quero. Né? Mas é como diz aquele verso, o que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois. Então, depois José entendeu o trabalhar de Deus na vida dele. Então, assim é na nossa vida. Mas por que Deus faz todo esse processo, né? De às vezes até permitir, mesmo a gente fazendo, porque a gente pensa que não, se eu fizer, eu consigo. Eu me lembro uma vez, sabe, que eu conversava com uma pessoa conhecida e a pessoa falou, não, fulano tem um sonho de ser juiz. E essa pessoa vai conseguir. Nossa, essa pessoa é muito estudiosa, essa pessoa é muito esforçada, é muito dedicada. Então, eu falei, bom, mas isso não é uma regra, né? A Bíblia fala que não cai uma folha se Deus não permitir. Então, se algo ele é para o teu crescimento, que aquilo ali vai fortalecer a tua estrutura espiritual, porque lembrando, nós não somos seres terrenos que temos talvez espírito. Não. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso é um fato. A prova disso é que nós viemos a esse mundo e nós temos um dia que nós partiremos daqui. Nós não somos eternos aqui na Terra. Todos vêm e todos vão, né? Então, esse é o propósito de Deus quando Ele permite que nossa vida ela esteja um pouquinho assim, emperrada, as coisas com dificuldade de acontecer. Por quê? Porque simplesmente Ele quer testar a nossa confiança nele. É nesse momento que é onde a gente não tem mais recursos, não tem mais forças e a gente faz, Deus, só tem tu que pode fazer. Porque de fato tem coisas que só Ele faz. Aquilo que é para a gente fazer, Deus ele não mexe. E não adianta, viu? Se você quer ter um corpo saudável, se você quer ter uma vida saudável, não vá não. Se alimentar direito, cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, né? Fazer todas as atribuições ali que vai te remeter a ter uma vida saudável, para ver se vai acontecer algo diferente, né? Não pode. Porque isso aí é uma tarefa sua, né? Se você quer ter saúde, você precisa ter cuidados, né? Isso Deus não vai fazer com você. Não adianta você chegar lá, pegar 1 quilo de gordura, ingerir e dizer, Deus abençoe esse alimento, Senhor, né? Para que ele não venha me engordar, não venha encher as minhas artérias de gordura. Não pode ser assim. Entende como é o processo? Então, aquilo que Deus, só Ele pode fazer, Ele faz. Agora, Ele precisa que você confie. E não que você vá e tente fazer por Ele. Agora, você pode dizer assim, Jaque, mas e aí? O que é que eu faço e como eu faço e quando é que eu vou saber? Simples assim. Diante de todas as coisas da sua vida, seja ela quaisquer que forem, fale, pergunte e entregue, apresente a Ele primeiramente. A Bíblia fala, né, que tudo quer façais, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, fazer para a glória de Deus. Então, se você vai fazer qualquer coisa que seja para a glória de Deus, você precisa saber se aquilo ali está dentro da vontade dele. E como é que você faz isso? Você tem que o quê? Você tem que meditar. Aqui, ó. Você tem que estudar. Você tem que deixar ele falar com você. Você também precisa orar. É perguntar para ele, Deus, olha, eu desejo fazer isso, eu desejo realizar aquilo, eu desejo conquistar tal coisa. Agora eu gostaria de saber se os teus planos são os meus planos. Por que é importante fazer isso? Como eu falei mais uma vez, não é que Deus ele queira controlar a sua vida a ponto de só dizer o que você tem que fazer. É porque quando a gente segue a nossa missão, dentro do propósito ao qual nós viemos aqui para cumprir, nós somos felizes.
Mas se a gente foge daquilo que foi projetado para que nós tivéssemos como missão aqui para cumprir e a gente não vive aquilo, a gente não consegue ser feliz. Por quê? Porque a gente está longe da nossa missão. Entende? Então, que essa palavra ela possa penetrar no coração de vocês e que cada vez que você precisar ou tiver alguma dúvida, pergunta para ele, porque ele fala para você, ele te revela, ele diz onde você precisa trabalhar e onde você precisa esperar e confiar nele, porque ali é onde ele vai fazer. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Então, inscreva-se no canal, tá? Compartilhe, deixe seu like e nos vemos no próximo. Um abraço.